Agora, no Marte Festival, Barral Lima entrevista Fiote da Lab Fantasma. Olá, pessoal. Boa noite. Esse é o Marte Festival, edição 2021. Estamos aqui dessa vez online e hoje a gente tem a honra e o prazer de bater um papo com o nosso amigo Evandro Fiote, grande artista, grande empreendedor, produtor. Eu vou falar aqui um pouco quem é Evandro Fiote, para quem não conhece. É recorrente ver o nome de Evandro Fiote relacionado a novos negócios na música e a ações impactantes no showbiz. E à frente do Laboratório Fantasma, que abriu junto com seu irmão Emicida, que ele vem escrevendo história nos últimos 10 anos. Ao longo desse processo, Fiote também viu possibilidades para brilhar como artista para além do business da música. Foi em 2016 que ele colocou na rua seu primeiro EP, Gente Bonita. O trabalho tinha como objetivo resgatar a autoestima do povo brasileiro e se desdobrou em um ator que passou por importantes palcos do país e fora do país, representando o Brasil em diversos festivais. Com o reconhecimento musical e os seus dotes para o negócio, Fiote também estrelou a campanha Dá Pra Fazer, Raider 2016, representando a força do jovem empreendedor brasileiro, veiculada nacionalmente em TV aberta e fechada no Brasil. De 2019 para cá, o artista reforçou mais uma vez o seu talento para criar músicas radiofônicas e no ano passado liberou o single Será que eu me permito? Além da música Quero te ver bem amanhã, esta última feita em parceria com Rael e Marisol Moaba. Fez parte de uma campanha da Heineken a respeito do consumo consciente de bebida alcoólica e no começo de 2020, ao lado da banda Tui, o Fiote colocou mais uma novidade nas rádios do país, quando for falar de amor. Seja no agenciamento artístico, nos desfiles de moda da Lab, responsáveis por quebrar padrões na indústria, nas palestras que participe com o microfone em cima do palco, Fiote se consolida como uma das principais referências do meio. Esse é o Evandro Fiote, grande artista, grande empresário. Vamos bater um papo aqui, falar um pouco. O Marte é um festival ligado muito à música e tecnologia. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas vamos voltar um pouco, né, falar sobre a criação da Lab Fantasma. Vocês começaram aí vendendo CDs na rua por R$ 2, e a partir disso, como se desenvolveu essa ideia da Lab Fantasma e do que ela hoje, o que significa hoje a Lab Fantasma, do que consiste? Sim. Primeiro, satisfação estar aqui com você, Barral, mais uma vez. Infelizmente, dessa vez somente de maneira remota, né? Não como a gente se Sim, encontra em todos os eventos, mas ao mesmo tempo sempre um privilégio revê-lo e dividir aí o mesmo tempo contigo. Eu obrigado. quero começar essa entrevista aqui, falando que são tempos complexos, difíceis, mas diante de um cenário que a gente tem vivido no Brasil, aonde vinha se colocando em dúvida, a ciência, a cultura, a educação, que são aí pilares essenciais para a construção de um mundo melhor, né, e a pandemia evidenciou o como o nosso trabalho é essencial, na vida das pessoas, né, principalmente. Uhum. Então, eu fico muito feliz que o trabalho que a gente vem desenvolvendo com a Lab nos últimos vão fazer 12 anos já, na verdade, eh, tenha feito gerar tantas sementes positivas na música brasileira, né, e começou dessa forma bastante inquieta e na necessidade de, principalmente minha e do Emicida, no princípio, de conseguir mudar as regras do jogo no sentido de compreender que, infelizmente, os espaços que estavam postos naquele momento não compreenderiam a grandiosidade da nossa arte e o que a gente se propunha, a fazer dentro da cena do rap brasileiro, né. Então o caminho que a gente encontrou, que veio de uma ideia do Emicida assim, foi sair nas ruas vendendo a primeira mixtape dele, a R$ 2 e foi aí que a gente começou
a conseguir a conseguir, quebrar algumas barreiras dentro do mercado e principalmente conseguimos a partir dali mudar a nossa própria vida também, né. O rap, o movimento hip hop foram capazes de nos dar elementos o suficiente para a gente conseguir superar os desafios, principalmente, que estão ligados à questão social e econômica do ambiente da onde a gente nasceu, que é um ambiente onde, a maioria dos jovens negros desse país sobrevivem, resistem, na verdade, mas a música foi uma ferramenta muito potente, muito importante, que nos fez, mudar essa realidade através da música, através do empreendedorismo, através do rap, né. E hoje aí passado 12 anos a gente olha para trás e tem certeza de que o que a gente fez foi muito grandioso e que já deixou muitas sementes importantes para a música brasileira. Com certeza, eu que acompanho, assim, a Lab, acompanho vocês desde desses 12 anos aí, eu vejo o Sim, crescimento e fico muito orgulhoso, assim, de ver, porque eu tenho essa batalha um pouco também com a música há muitos anos e é muito importante quando a gente vê, né, essa atuação e vê resultado, né, é muito gratificante. Eh, e em todas essas frentes aí em que a Lab atua, né, no mercado, existe alguma que você se realiza mais como empreendedor, músico, produtor, né, e tem alguma, assim, que você fica mais feliz quando acontece ou todas elas se somam? E quais são esses desafios aí? Como você vê aí? eu acho que essa multiplicidade, na verdade, ela é bastante caótica, na verdade, não vou mentir, não Uhum. vou dizer que não. É verdade. Mas a verdade é que primeiro eu fui artista para depois virar empresário, na verdade. É que a necessidade e principalmente a falta de referências e a falta de espaços, capacitados para gerir a nossa arte da maneira que a gente acreditava que isso devesse ser feito, foi uma questão decisiva para a gente montar a Lab também, que é uma coisa que eu e o Emicida a gente reflete muito, né. Quando a gente fala sobre ter criado a Lab, não é única e exclusivamente, por uma vontade de ser empreendedor, na verdade. Uhum, Era o único caminho que a gente tinha para fazer com que a arte dele, principalmente, conseguisse, eh, chegar nas pessoas com o máximo de conectada com o seu propósito, mas principalmente com a liberdade que a gente sabe que é importante, que todos esses preconceitos que a gente enfrenta na sociedade de uma maneira geral, eles também se reproduzem dentro do mercado e da indústria da música. Então, moleque negro, vindo da periferia de São Paulo, lançando um projeto com 25 músicas, entendeu? Que tem uma carga ali muito reflexiva em relação às questões da sociedade. A gente sabe como que a indústria, sempre olhou de maneira pejorativa, negativa, racista e machista para o segmento do uhum. do rap, segmento do hip hop. Então, de certa forma, mesmo que inconscientemente, ou seja, isso estando na nossa essência, mas a gente não ainda racionalizando, eh, estruturalmente esse desafio dentro da indústria, a gente viu que era importante a gente construir o nosso próprio caminho. Eu assumi esse desafio depois que eu saí do McDonald's, né, que era a empresa que eu trabalhava anteriormente, e juntos abraçamos essa responsabilidade. Só que o fazer música é um dom, né? A música é uma tecnologia herdada ancestralmente para nós, principalmente Sim. pessoas negras, e é uma forma de expressão, na verdade, conexão, de demarcar o nosso tempo, que ela transcende a própria matéria, transcende o nosso ori, podemos dizer também. E a gente tem que cuidar do ori, mas a gente tem que, saber que a gente está aqui para dar continuidade às lutas dos nossos antepassados, né. E a gente vê que mesmo com todas as barreiras históricas que a gente tem dentro da sociedade, foi através da música, através do canto, através da oralidade, que a gente conseguiu perpetuar as nossas lutas, né. Então, de certa forma, a música para mim, além de ser o meu sustento, o meu ganha-pão, ela é a minha conexão com a minha própria ancestralidade. E cada vez mais eu venho amadurecendo
esse lugar da música na minha vida e principalmente que ela age de maneiras diversas. Então, através por exemplo, em 2009 eu ia prestar uma faculdade de História, antes de entrar na Lab, né, prestei na verdade FUVEST, acabei que eu não passei por poucos pontos, mas depois eu já saí do MEC, né, e já vim fundar a Lab Conhecida, só que ali eu queria fazer música ou História, né, e de certa forma a História era a minha segunda opção. Depois, através da música agora, eu estou tendo a oportunidade não só de aprender sobre mim, mas também da gente poder produzir conteúdos audiovisuais, que sempre foi um sonho nosso, e Uhum. através disso reconhecer minha história e ajudar a contar a história do nosso povo para o Brasil, através da música também. E que também é um trabalho, de conexão muito importante que eu procuro executar também através dos meus trabalhos artísticos. Então, para resumir, eu tô onde a música tá, entendeu? E depende muito do momento, mas para ser sincero, na verdade, que eu acho que sempre precisa ter essa sinceridade em qualquer coisa, cada vez mais tenho aprendido a ser assim. Hoje Uhum. eu estou, infelizmente, não estou conseguindo me dedicar ao meu lado musical no tempo e na grandiosidade que uma carreira pede. Então é algo que eu tenho olhado com crítica para mim e tenho tentado a delegar mais dentro da empresa, porque também quando você começa fazendo tudo é difícil você dividir depois Sim, e confiar, não é um é desafio verdade. fácil essa virada, embora as pessoas sempre falem muitas vezes de uma maneira de liderança hierárquica como se fosse muito simples de acontecer e como se fosse obrigado a ser só nesse caminho. Não, acho que tem vários Hum, caminhos, cada um também tem uma parte ali que pode encontrar o seu, mas é desafiador. Quando a gente parte desse ambiente da exclusão, do ambiente das poucas oportunidades, do ambiente, na verdade, de muita escassez, né? Para você ter uma equipe grande, para você ter todo mundo fazendo tudo, a gente não nasceu desse lugar, né? Do sonha, é. tem o recurso, vai lá e realiza. Não, a gente teve que, na verdade, se desdobrar para fazer o que fizemos, né? Então, de certa forma, nos próximos tempos, meu objetivo é conseguir equilibrar um pouco mais essa balança, que hoje está desequilibrada. Faz falta um pouco, né, estar no palco, fazer sua música, lançar sua música também, né, apesar Faz, de ter prazer em ver as coisas acontecendo, né, produzindo, mas, para quem é artista, para quem é músico e trabalha, de vez em quando você está ali e fala: "Pô, um palco é bom, né, é bom poder falar ali, poder estar com o público, com as faz. pessoas". Faz bastante falta. Uma das coisas que eu mais estou sentindo falta agora na pandemia é realmente dos shows, assim, não é nem do show no sentido de fazer o show, de ir lá e fazer pela questão comercial só. É, na Sim, verdade, pela claro. questão da emoção e da conexão que a música proporciona dos encontros, né? Porque show é Uhum. isso, na verdade. E acho Sim, que isso vai ser interessante de analisar esse retorno, porque a gente vive também dentro do nosso segmento, você sabe muito bem disso, um uhum, padrão de comportamento que se estabeleceu que além de preconceituoso, misógino, machista, racista e tudo mais, ele é bastante egocêntrico também no backstage. verdade. E eu acredito que não é através desses valores que a gente deve construir o nosso mercado. E eu Hum, sempre tentei trazer muito isso. Primeiro que, quando eu fui começando a desenvolver a minha maneira de liderança, eu fui percebendo que eu tinha construído uma maneira de comportamento muito masculinizada e principalmente pouco afetuosa, pouco afetiva. Isso me embruteceu muito, na verdade. Foi importante que isso tivesse acontecido, porque naquele momento também o mercado não estava preparado para que eu agisse de outra maneira, porque eu era muito jovem, sofria muito. Como eu comecei muito novo com o Emicida, eu sofria muita discriminação pela questão da minha raça, né, pela questão sim, da cor da minha claro. pele, e pela Aham, questão da idade também. Então as é, pessoas não me respeitavam. Então eu tive que realmente ser a minha pior versão, eu diria para hum, conseguir as coisas que a gente conseguiu. Isso é muito duro, para você conseguir se distanciar disso depois, sabe. Mas a passo que a verdade. empresa foi crescendo, eu fui percebendo que existem outras formas de liderança, e que essas novas formas de liderança, na verdade, elas produzem efeitos melhores, assim. E foi uma coisa que eu nunca quis ser dessa maneira, assim. Só que, essa questão de cuidar da cadeia como um todo é uma coisa que você nunca viu acontecer na Lab, mesmo nesse momento que eu era mais Sim, rígido. Você nunca foi atendido, vocês assim, nossos parceiros, nesses 12 anos, nunca tiveram experiências péssimas proporcionadas por nós de uhum, relacionamento, porque é uma coisa que a gente preza muito, essa rede, na verdade, eu acredito que sim, quando a gente voltar para a estrada, eu acredito que a gente vai ter que cuidar muito bem desses valores, porque todo mundo vai estar muito estressado e eu quero ver como que a gente vai se comportar em comunidade, e acho que tudo isso vai ganhar
quando a gente perde, né, perde a oportunidade do abraço, perde a oportunidade de fazer um Verdade. show, eu acredito que quando a gente puder voltar para restabelecer uma nova normalidade, na verdade, eu acredito que espero que a gente consiga dar valor e principalmente ter essa consciência da importância do que a gente faz ali, não só como o que a gente faz individualmente, mas o que a gente faz enquanto comunidade, enquanto pessoas amantes da música, enquanto entender que é importante a pessoa que está no palco, mas a pessoa que está no backstage também é importante, o produtor é importante, o empresário é importante, o Uhum. road é importante, todo mundo tem a mesma importância nesse jogo, sabe? Eu acho que essa é uma quando tiver esse reencontro, esse retorno depois de tanto tempo sem show, depois da gente ver que tá todo mundo guardadas as devidas proporções, tão prejudicado quanto, né, eu tô ansioso aí para ver como vai ser esse retorno. Eu também eu penso assim, eu tenho uma frase do Drummond que fala que a gente aprende muito no portão fechado. Quando as portas se fecham, a gente pensa também para dentro, e isso é uma das coisas, importante, né, que aconteceu para a gente refletir, né, sobre várias coisas, né, a forma de lidar com as outras pessoas, com o ser humano. Claro que não existe mágica, né, a gente vai levar muitos anos para ser o que deveria ser, mas eu acho que aos poucos a gente vai evoluindo, né, isso é Sim, uma evolução, né, é de necessária, fato, de necessária. fato, é isso. É, o Marte é um festival que é muito ligado à tecnologia, inovação, né, tá sempre, buscando, artistas, empreendedores que têm essa experiência. Eu acho que vocês têm muito uma experiência aí com a tecnologia, né, com as plataformas e tudo isso. Hum, qual é essa importância nos negócios da Lab com tecnologia? Como que vocês lidam com isso? Sim. Eu costumo dizer que a Lab nasceu já dentro, dessa geração, na verdade, que pôde se beneficiar da popularidade da tecnologia no Brasil e no mundo, assim, né, dos bens, de produtos, né, dos aplicativos, dessa desse lado, eu diria, a globalização tem um lado positivo e tem um lado perverso, né. Eu Sim. diria que a tecnologia, infelizmente, ela está a serviço, também hoje a gente vê isso de uma maneira mais evidente também, de um mal muito grande, mas ao mesmo tempo a gente fez parte de uma transformação importante no mundo, e basicamente a gente só está aqui por conta dela também, por conta da tecnologia. Então é só Verdade. a gente analisar o mercado da música como um todo, a gente conseguiu descentralizar, os recursos, né, que antes iam basicamente dentro do mercado da música para as grandes gravadoras, para grandes editoras e para os grandes produtores de shows, Uhum. única e exclusivamente. Era um mercado que concentrava muito essa riqueza. Através da tecnologia, essa primeira etapa a gente venceu através da descentralização, eu acredito, né? E isso possibilitou que a gente tivesse essa ascensão tão importante que está ligada diretamente ao potencial do Emicida, mas eu ligo também a outros 3 fatores importantes. Um dele é a tecnologia, né, o outro é a capacidade da gente conseguir, ser transgressor e lutar contra as adversidades, e outra que eu analiso muito forte também, é a situação econômica, política e social que o Brasil se encontrava na época. A Sim. situação social não era das melhores, como ainda não é, mas ao mesmo tempo a gente vivia um tempo de uma distribuição de riqueza maior, de um Estado que fortalecia, os ambientes culturais, né? Isso fomenta a cena como um todo, né? É Então, de certa verdade. forma, a gente conseguiu circular em muitos festivais, isso fez com que a nossa música, tivesse nos 4 cantos do país através da internet. Construímos a nossa comunidade de fãs através disso, então a gente, aproveitou muito bem nesse princípio da internet, principalmente, ah, o momento em que esses próprios aplicativos e as redes sociais
precisavam de audiência ali dentro também. Então não tinha o algoritmo não trabalhava da mesma maneira que ele trabalha hoje, no ponto de vista de limitar, a quantidade de pessoas que vão acessar os nossos Uhum, conteúdos, né. Então basicamente, a gente tinha um engajamento muito alto, então a gente conseguia impactar muitas pessoas no princípio, tanto do uhum, Twitter, do YouTube, como do Facebook principalmente e essas são as principais que a gente usava no começo, uhum, né, e do finado MySpace também, que não uhum, tinha algoritmo, mas também foi onde a gente construiu, a primeira grande música do Emicida, que foi Triunfo. uhum. Então a tecnologia ela é uma facilitadora, ela é uma grande aliada, mas a gente precisa agora, nesses novos tempos que estamos vivendo, urgentemente regular, principalmente o poder que essas empresas que controlam, os grandes aplicativos do mundo, Uhum. eh, têm sobre o tecido social que a gente vive. Acho que essa é a nossa, maior preocupação agora e principalmente a eugenia dos dados também, né, porque querendo ou não, através da tecnologia e através do controle, do acesso, acaba que a gente também acaba não só controlando as informações, de certa forma, que as pessoas têm acesso, mas também controlando as cidades de uma maneira a reproduzir as desigualdades, né. Então aqui onde eu estou hoje, por exemplo, em Santana, eu tenho uma internet 1 milhão de vezes melhor do que aonde eu morava há 12 anos atrás, entendeu. Uhum. Então até nisso existe esse desfavorecimento muito grande, né. É, Mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente tem que ir um passo de cada vez. Eu acho que analisando dentro do mercado da música agora, da indústria fonográfica, a gente está no momento de rediscutir, principalmente agora com a pandemia, uma remuneração melhor não só para os autores, para os artistas, mas para os músicos também, dentro de todas as plataformas de streaming, isso. que virou um modelo, já está estabelecido como um modelo, eh, essencial hoje para os próximos anos, né, da nossa indústria, mas ele é um modelo muito desigual que reproduz os mesmos padrões do capitalismo, na verdade, né. Uhum. Cruel, 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 cruel. Eu acho que, principalmente nesse momento tão complexo que a gente acabou se deparando aí, eh, com essa pandemia, isso não só é uma questão ética mais, mas como é uma questão moral agora. Verdade. A gente tem participado de alguns painéis aí de conversa sobre isso, e isso precisa mudar muito, né, porque senão tudo que a gente conquistou, né, com essa tecnologia, com esse avanço, para a gente conseguir o que você falou antes um pouco aí, né, da gente conseguir participar mais, né, do mercado, a gente perde outra vez, né, as empresas grandes, acabam tomando conta de novo. Então é hora realmente da gente colocar na mesa essa pauta, né. Não dá para Sim. deixar na mão só dos grandes, os independentes, todos eles aí que são a base dessa indústria toda, precisa ser remunerada da maneira justa, né. Acho que todos os artistas, né, acho que todos os Sim, produtores de conteúdo nesse momento, assim, sim, porque, é muito mas principalmente os que, né, estão sofrendo mais, que é o compositores, artistas, isso, intérpretes, né. isso. Eh, eu acho que, tem uma urgência muito grande nisso. A gente falando aqui das grandes empresas, né, dos grandes aí, tem as marcas, eu sei que a Lab está sempre a próxima, né, dessas marcas aí, nesse tempo aí, sempre teve Adidas, né, Heineken, sempre esteve próxima. Você acha que houve alguma evolução do entendimento dessas marcas em relação à diversidade no mundo? No Brasil, principalmente. A minha visão, na verdade, é que o mundo vem passando por grandes transformações, na verdade. Eu acho que isso também, foi impulsionado muito pela tecnologia, o acesso, né, a descentralização do poder, que na verdade mudou de lugar, né. Então Uhum, antes, basicamente, ele estava monopolizado
aqui dentro dos grandes meios de comunicação. Agora está na mão das grandes big techs, né? Sim, Então, na verdade, a gente não tem uma centralização tão grande no nosso território, mas a gente tem uma grande centralização na mão dessas big techs que comandam o mundo como um todo, né? Podemos por assim dizer. verdade. Mas, de certa forma, essa transformação colocou a possibilidade de que cada um possa expressar suas opiniões através dos smartphones, né? Uhum. Então, ao quebrar essas barreiras, né? Ou seja, basicamente existia, podemos chamar, uma curadoria nefasta, talvez, de produção de conteúdo, de Sim, comunicação, de publicidade, de propaganda, até o final dos 90, início dos 2000, que a internet veio rompendo com esse padrão, uhum, né. Ao passo que isso foi se transformando, em passos lentos, mas que agora a gente já vive um momento de muita expansão disso, as cobranças foram outras, porque a gente sabe muito bem que os padrões que são reproduzidos dentro desses meios de comunicação, na verdade, são padrões eurocêntricos de uma sociedade capitalista, né, eh, e que não reproduzem o pensamento, principalmente no Brasil, da maioria da nossa população. Então, eu acredito que através do acesso, através da tecnologia, através de tudo que a gente viveu nos últimos anos, o consumidor passou a ser mais exigente, né, do ponto de vista também do que eu compro, do que eu consumo e do que eu não consumo, do que me representa e do que não me representa. E eu acredito que também temos que agradecer sempre todas as lutas, dos ativistas, entendeu, da militância, do movimento negro, do movimento feminista, do movimento da comunidade LGBTQIA+, que de maneira urgente, vem cobrando anos e anos, eh, por essas mudanças radicais, né. Eu acho que a gente passa agora por um momento de bastante desafio, que eu tenho chamado de a gente passa por uma era aí, talvez, que eu chamo de muita gente tem falado muito sobre economia circular, eu acho que pode ser um próximo passo sim, acho que é importante, já tem muita iniciativa nesse caminho, mas eu acho que olhando para uhum, esse caminho das marcas, eu diria que eu chamaria de um capitalismo de propósito, na verdade. Eu não uhum, acredito que, as marcas vão conseguir fazer essa mudança radical, mas eu vejo com muitos bons olhos que estejam olhando, para essas questões de maneira mais humana do que já foi olhado anteriormente, né. E que, de certa forma, aqui na sociedade civil, a gente esteja organizado, cobrando que isso aconteça na maior velocidade possível, uma vez que isso tem produzido violências muito grandes, tem produzido, exclusão e principalmente o genocídio do nosso povo, né, principalmente. Então são várias nuances para serem atacadas na maior velocidade possível, assim, e tá atrasado séculos, né. uhum. Então, eu acredito que infelizmente não na velocidade que eu gostaria, mas essas mudanças estão acontecendo de uma maneira mais acelerada nos últimos anos, assim, do que já foi anteriormente, mas é muito, impulsionada, por uma cobrança dessa militância, né. Uhum, E não só no Brasil, mas no mundo, principalmente, por conta da desigualdade que a gente vive no mundo, desse modelo de concentração de riqueza que, na verdade, é cruel globalmente falando, né. Não é possível que 1% das pessoas tenha mais riqueza do que 99% do planeta, né. Não é é, possível que isso esteja coerente, sabe. E que a gente acredite que tem alguma saída que seja pelo viés do individualismo depois de viver essa pandemia agora, sabe. E então eu acredito muito que não gostaria que as coisas piorassem, mas eu acredito que a gente vai ter que manter essas lutas cada vez com mais pressão, na verdade, em cima das marcas, em cima dos meios de comunicação, porque senão a gente não vai avançar mesmo. verdade. A luta ela não para, né, a gente você falou da pandemia mesmo, a gente passando por isso e igual para todo mundo, de certa forma, todo mundo passou por a mesma coisa, só que
a gente tem muita esperança, né, que as pessoas consigam enxergar de outra forma o ser humano, né, a vida, mas a gente sabe que não é fácil, né, as transformações não são. A gente pensa com muita esperança sobre isso. Eh, Falando aí da Lab, vocês sempre estão inovando e buscando novos negócios. Como que surgiu essa parceria, né, a ideia da parceria com a Twitch, né? Vocês construíram a narrativa dessa Lab TV, né? Ela é um diálogo entre o analógico e o digital. E quais os planos aí para a Lab TV, que já surgiu com grande sucesso aí? O que que vocês estão pensando aí nos próximos tempos? Legal. Então, Barral, a Lab Fantasma teve na verdade, a gente já vinha se posicionando cada vez mais como uma plataforma de entretenimento e não só tendo a música como o centro disso tudo, né, no coração de Uhum, tudo, que faz pulsar, mas cada vez mais diversificando não só os nossos produtos, como os serviços, compreendendo o entretenimento como uma ferramenta muito importante de transformação e de mudança da sociedade, né. Então, uhum, quando a gente se viu no ano passado, nesse momento da pandemia, a gente já tinha isso no nosso planejamento estratégico, mas a gente percebeu, através de pesquisas, né, com o nosso time aqui, tem uma gerente agora de pesquisa e estratégia que chama Marcela Rigg, tem toda uma equipe de produção também, e a gente reuniu e percebeu que era importante, a gente se relacionar mais com essa possibilidade do live stream, que isso iria se estabelecer como uma tendência, na verdade. E foi daí que a gente refletiu e encontrou a Twitch, na verdade, nessa ocasião, e casou de ser no mesmo momento que a Twitch começou a investir um pouco mais em música, por conta da pandemia também aqui no Brasil, e eh, a gente construiu esse espaço de resistência que a gente chama de fortalecimento, porque é tão importante como acho que esse até fazendo um parênteses, acho que esse Big Brother agora que está no ar, que é um desastre, né, do uhum. ponto de vista da quantidade É, de pautas que vão ser destruídas e de vidas sim, também, verdade. eh ele deixa bem evidente como é importante a gente ter nossos, espaços de resistência e de comunicação, como a representatividade sem objetivo, sem estratégia, é uma cilada, na Uhum, verdade, né. é, E eu já venho analisando isso já desde 2014, desde aquela hum, fatídica eleição, uhum, eh, em que a gente começou a entrar nesse processo grande de retrocesso político institucional. sim, Então, pensando muito nisso e também tendo passado por diversas experiências diferentes, a gente percebeu que era fundamental a gente fortalecer ainda mais os nossos canais. E diante desse cenário que a gente vai enfrentar agora, da pandemia, é o que já está posto, na verdade, do que a gente está vendo para os próximos anos, é um cenário de mais exclusão, de maior desemprego, de menos oportunidade das pessoas que vêm do ambiente que a gente vem, né, sim, realizarem os seus sonhos. E isso vai impactar diretamente a música, né. Então o que a claro. gente quer com esse canal é, além de ser um espaço de resistência para a música, para a cultura, para o entretenimento, é que sirva de espaço também, pra promoção, para divulgação de trabalho de novos artistas dessa cena também, Uhum, mesmo que de maneira virtual, uma vez sim, que agora o digital first, né, uma vez sim, que agora a total. gente foi obrigado a estar só É, no digital diante desse novo cenário. Foi daí que veio a ideia do nosso canal na Twitch de realmente se aquilombar, eu diria, eh, uhum, e de, através desse espaço, a gente ter uma experiência de entretenimento, de conhecimento, a gente aprender junto, de levar conteúdo com qualidade para nossa audiência, né, e de mostrar que a gente está junto, na trincheira da resistência também, nesse momento, né. E deu muito resultado positivo ano passado, não só para a gente, mas para a Twitch também, para toda a cena, né, a gente trouxe os mais diversos artistas, tiveram entrevistas incríveis, todo mundo aprendeu muito. Foi um modelo de negócio que a gente se desafiou também a aprender como ele funcionaria na prática para nós, assim. Agradecemos muito, muito, muito a Twitch por ter acreditado na gente, como parceiros certos para difundir.
essa vertical de música no Brasil, né? Agradeço então demais a Twitch, o Coy, o Fabrício Nobre e toda a nossa equipe da Lab Fantasma que tem tocado isso com muito empenho, na verdade, porque foi bastante desafiador o ano passado para todo mundo, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista psicológico, emocional, né? E mesmo assim a gente conseguiu realizar projetos grandiosos, assim. Então, realmente agradeço demais a todas essas pessoas e a gente espera que nos próximos tempos a gente possa crescer ainda mais a nossa audiência e ser ainda mais relevante para a promoção de novas carreiras, de novos projetos, de novos artistas e continuar mudando o mundo, assim como a gente mudou a nossa vida e a vida das pessoas que acompanham o nosso trabalho e que se conectam com ele através da música e do entretenimento. E aí vocês, eu vi várias coisas do Twitch, da Lab, acompanhei lá um pouco e foi sucesso mesmo, um projeto muito legal, assim. Mas aí vocês não pararam, né, vocês não param nunca, estão sempre buscando novas formas de abrir caminho, né, de se posicionar, né, e de contar a história, né, a história do rap, a história da música de vocês, a história da música no Brasil, né, a história de vocês. E aí veio o filme documentário, né, o Amarelo é Tudo Pra Ontem, que é um documentário de grande sucesso, né, que vai além do documentário do álbum, do show, né, é um documento importante que fala sobre a música fala sobre o samba, a música brasileira. Fala um pouco sobre o filme, como foi construir essa narrativa, como veio essa ideia de fazer um documentário e contar essa história no audiovisual, né, que aí já vai para um outro mercado, que é tudo música, é tudo arte, mas já começa a trabalhar para uma outra vertente, né. Sim. Cara, a gente sempre quis ir para o cinema, na verdade. Eu e o Leandro muitas vezes falamos sobre isso, tanto que em 2017 a gente recebeu um convite de uma produtora de filmes aqui de São Paulo para fazer um filme, uma biografia sobre ele e tal, a gente achou incrível, fizemos essa parceria, mas sempre ficou esse desejo de contar mais as nossas histórias, né, no cinema e no audiovisual. O que motivou, assim, diretamente é possível, para ser bem sincero, foi o filme da Beyoncé, Ó, Homecoming. legal. Aquele filme mexeu muito comigo e mexeu muito com todos nós, assim, no momento que ele saiu. É um filme muito grande e a Beyoncé passou a ser uma grande. Eu passei a ler a Beyoncé de outro tempo, de outra forma, depois que eu passei a trabalhar com a Drica, pra ser bem sincero. Tanto com a Ah, que Drica como uma legal. grande amiga minha, que é a Daniela Rodrigues, que é Aham. empresária do Rashid, Super Daniela. que são Behaves, né. E a Pamela Sim. também, que trabalhava conosco aqui na parte do digital. Porque antes, Uhum. pra mim, a Beyoncé, eu tinha muito essa visão da Beyoncé como uma artista pop, Sim. única e Artista de exclusivamente. massa, né, aquela É, uma coisa. artista de massa, e embora eu visse ela como uma figura representativa muito importante para as mulheres negras, Uhum, eh, musicalmente eu não parava por preconceito, uhum. pra prestar atenção nas mensagens da música dela, porque chegava para mim as Sim. músicas mais pops mesmo, sabe. É. Que era o que chegava, porque também Sim, lança-se normal. muita música, tem muita coisa para ouvir, e por ser inglês também, uma língua que eu não domino, porque se tem uma Sim. coisa que eu falo para todo mundo cara, eu sempre fui muito apaixonado por música brasileira. Então eu só fui começar a conhecer música estrangeira, ouvir música, internacional de verdade, quando eu comecei a trabalhar com rap mesmo, né. Entendi. Quando eu comecei a me relacionar com rap, na Sim. verdade. Antes de trabalhar com rap, porque a gente ia na rinha e tal, eu comecei a pesquisar Notorious Big, Tupac, Hã. né, Wu-Tang Clan, Sim. Jay-Z, Kanye West e tal, Beyoncé, evidentemente. Mas esse carinho pela trajetória dela começou a vir a partir de 2015 e depois 2016 através do Lemonade, que esse disco, Uhum. foi um disco muito importante para mim me conectar com ela como artista, e através desse disco começar a querer saber mais dela, eh, como empresária, né, como formadora de opinião,
sim. De todas as quando você não acompanha uma artista, só chegam as polêmicas para você também, É, né. Então, por exatamente. exemplo, Michael Jackson, na É o época que quando eu vende, né? trabalhava no McDonald's, porra, como eu não saía muito, não frequentava muito bar naquela época, existia um puta preconceito estabelecido exatamente só sobre o Michael Jackson na sociedade, então só chegava coisas ruins dele, Exato. na É verdade, não verdade. chegava nada da potência musical que ele representava, né. Então, mas voltando aqui para nossa resposta, que às vezes eu vou muito longe, minha Não, mas é cabeça legal saber, pô, divaga super demais, bacana né. de onde veio ali, da Beyoncé. A gente nem imagina, Foi uma né, tipo, inspiração. é, Foi uma isso é inspiração bacana, sim, cinematográfica, na verdade, audiovisual sim, grande, porque ali no Coachella a gente já esteve no Coachella, e a forma como ela reconta a história toda, da importância daquele show para ela, de como era sim. uma continuidade de uma luta importante, acendeu e aquele espetáculo tão grandioso, né. Uhum, E como foi desafiador para ela também, né, levando em consideração que estava grávida, teve que cancelar um show um ano, sim. né, todo esse desafio de ser uma mulher, negra, que estava tendo ali segunda, né, filho, e e tendo que não perder espaço, protagonismo na indústria, né, querendo continuar com um trabalho Claro. relevante. Fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo, então, foi um filme que mexeu bastante comigo eu assisti várias vezes, assim. Uhum, E eu já tinha tentado fazer parceria com a Netflix muitas vezes, só que a Netflix estava em sim. outro momento mercadológico no Brasil ainda. Então eu Uhum, falei: "Putz, o cara não vai querer e tal". Aí passei um ano quase negociando, aí como que surgiu as próximas etapas, né, o Emicida já tinha no final de 2018, a gente já tinha decidido fazer um projeto multiplataforma, na uhum. verdade, que é Experimento Social, né, Amarelo. E aí vou resumir a história, porque a história é É, longa, tá. imagino. Vou resumir a história, que a Sem história é problema. longa. Então no começo de 2018 eu assisti esse filme, ao perceber o potencial do projeto Amarelo que a gente estava desenvolvendo, eu percebi que era importante a gente ter mais mãos construindo isso juntos, Uhum, para conseguir, pelo cronograma e tudo mais, atender essas expectativas de tempo que o projeto tinha. Então, além da nossa equipe interna, eu contratei também, um braço de criação muito importante, que foram as meninas da Indômita, a Fernanda e a Ingrid, uhum, e ao trazer elas para construir, eh, mais projetos em parcerias com marcas, em parcerias, com produtoras de conteúdo, com agências, eh, logo que saiu esse documentário, a gente assistiu, elas assistiu e numa reunião a gente falou sobre a possibilidade de transformar, o processo do disco em um filme, né, uhum. estava muito recente ali, a gente sonhou com isso e dali em diante começamos a correr atrás. Desenvolvemos o projeto junto, pensamos linguagem no primeiro momento, pensando nesse mundo lá de 2019. Sim. Aí o Emicida falou bastante desse desejo de fazer o show dele no Teatro Municipal. Eh, a gente correu atrás do Teatro Municipal, tivemos parceria da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de São Paulo também, para realizar esse show no mês da consciência negra, no momento em que a gente vive, né, ainda, né, é um momento muito grande de retrocessos, do Uhum. negacionismo e principalmente do ataque a todas as políticas, de igualdade racial dentro da sociedade, né, e principalmente os ataques às nossas figuras representativas. Então, até mesmo, a luta de Zumbi dos Palmares vem sendo muito atacada e colocada à prova, né, então a gente achava importante, que esse show acontecesse no mês de novembro, no Teatro Municipal, e pelo fato de ser um espaço realmente, onde, pessoas como nós, não tiveram a oportunidade, de estar ali se não fosse no lugar de servidão, né. Uhum. Então, é muito emblemático que tenha se passado tanto tempo e a comunidade negra, a gente quanto pessoas negras ainda esteja nesse lugar na base da sociedade, né. Então foi daí um pouco que veio essa ideia desse documentário, a gente filmou todas as sessões de gravações, filmamos todo o processo, mas aí ideia vai, ideia vem, muita coisa, foi sendo transformada, até que a gente, poucos dias antes do show, uma outra plataforma de streaming que eu estava negociando derrubou, estava quase para fechar e eles declinaram a ideia de investir no projeto.
Aí eu falei: "Fudeu, o sonho acabou, não vamos poder Acabou. captar e tal". Mas aí eu e o Leandro nisso a gente é muito alinhado, assim, nesse sentido. Uhum. A gente olhou um para o outro e falou: "Mano", e aí falou: "Ah, mano, já tá perto, vamos tentar fazer orçamento reduzido, porque a gente não sabe se vamos conseguir vender", e aí filmar um DVD, né. É, A gente filmou um sei. DVD, é um dinheiro, Aham. né, é uma grana. É, Sem a você ter a grana, certeza de como você vai capitalizar isso, é claro. complexo. É. Uma vez que a gente já tinha lançado um DVD, e DVD não é um formato que tem tido um consumo muito grande do nosso público, pelo menos, né, do nosso Sim, perfil de público. sim. Então a gente ficou com essa pulga atrás da orelha, mas falou: "Ah, vamos nessa, mano, vamos captar e foda-se". E É, graças a Deus a gente captou, porque a gente teria se arrependido imenso se não tivesse feito isso, ainda mais agora assistindo o filme. exatamente. Então Nossa, ali já cara. era os Sim, nossos orixás, eh, exato. Exu abrindo esse caminho, falando Trabalhando. tipo: "Bora galera, bora que isso aí não é só sobre vocês não", entendeu? É, exato, cara. É um filme muito emocionante, E cara. Eu chorei, assim, até, assim, quase o final, assim. Cada hora que virava a página é uma emoção, é eu muito sempre rico. falo que quem nos protege não dorme, minha mãe falava muito isso, e eu acredito muito nisso. Mas aí mudou completamente tudo, né, estava com esse filme Hã. captado, pra ser bem sincero, vou contar essa parte real do projeto. Quando a gente Hum, captou esse filme, a gente ia fazer um filme mais documentário sobre o disco mesmo. sim. E não deixa de ser o resultado final desse. Sim. Só que quando É. veio a pandemia, a gente sentou, a gente se viu assim, né, naquele desafio em março do ano passado. Aí a gente ia lançar ele como DVD e tal. E aí, só que a gente não tinha ainda feito todas as captações externas que a gente precisava fazer com o Emicida para ter o produto original falando do Aham. disco. A gente captou as sessões de gravações, né, mas não tinha uma narrativa amarrada ainda. Uhum. A gente Sim. ficou pensando, fizemos reunião de brainstorming, foi daí que veio essa ideia, tanto de mim e dele, assim. E se a gente contasse 100 anos de cultura e arte negra do Brasil pela ótica desse show? Aí a gente: "Uau, pode ser interessante, Legal. Uhum. desafiador". Foi daí que nasceu essa ideia. E aí, porque o Projeto Amarelo também, se você for olhar a paleta de cor dele Uhum. e o guide visual dele, você vai perceber que ele é inspirado nas obras da Tarsila do Amaral, não à Hum, toa. Porque sim. como a gente lançou esse projeto em 2019, né, quando a gente começou a pensar como a nossa arte e a arte do Emicida, né, poderia fazer sentido na vida do povo brasileiro depois daquele fatídica eleição de 2018, né. Então a gente Uhum. precisava resgatar a essência do que é ser brasileiro de verdade, entendeu? E a gente não teve derrota maior, né, tiveram várias derrotas maior, mentira. Se eu falar isso agora depois no meio de uma pandemia, depois de tudo que está acontecendo. Mas uma das coisas muito simbólicas é o que aconteceu com a bandeira do Brasil, né. Sim. Virou sinônimo, na Nossa, verdade, de é, preconceito, de xenofobia, de é, racismo, de discriminação, quando na verdade o Brasil luta para não ser isso mais há muito tempo, é, né. E não é por exato. isso que o É. Brasil, por exemplo, é reconhecido fora daqui. E a gente viu no movimento modernista, essa possibilidade de ressignificar e de resgatar esses sentidos, entendeu? Uhum. E pensando nisso, quando a gente pensou nesse recorte de 100 anos, a gente primeiro tinha pensado mentira, primeiro a gente pensou em contar de 1978 até 2019, por conta da fundação do Movimento Negro Unificado, né, Uhum. porque além dessa manifestação ter acontecido na porta do Teatro Municipal, os líderes do Movimento Negro Unificado estavam presentes no show também, né. Uhum. Só que ao passo que aí a ideia começou a brisar, né, quando a gente sentou nessa reunião de brainstorm ali no começo da pandemia, a gente estava com esse material todo captado, a gente falou: "E se a gente contar cenas da história da arte negra?". Aí meio que um olhou para o outro, né, eu, Raíssa, Lohana, Emicida, Fred, que era o diretor, e o Tony, e nós ficamos: "E se a gente fizesse isso aí, será que não é muito audacioso não, em 1h40 e tal?". Mas aí a gente falou: "Não". E aí o filme começou a ser desenvolvido, a gente passou a aprender bastante sobre a nossa própria história, na verdade, Sim, claro. e surgiu essa narrativa que a gente tem ali no filme, que foi muito desafiador ser produzido no tempo que a gente produziu, com a quantidade de material que a gente tem, eh, licenciado, né, para uso, Uhum. que a gente não terminou esse processo até hoje, inclusive, tá autorização indo e autorização voltando.
Mas, ao mesmo tempo, quando a gente montou essa narrativa, montou o argumento e o roteiro com Tony C, ao passo que eu voltei a apresentar o projeto no mercado, deu, sei lá, 2 semanas, a Netflix falou: "Quero", com Claro. certeza, mas tudo captado, né, também. Sim, Então virou uma aquilo que lá atrás poderia ter sido uma coisa negativa para a gente financeiramente, virou uma mais-valia a hora que começou a sim, pandemia, sim, né. claro. Então, já era Exu ali mostrando que esse produto, esse projeto tinha que ganhar o mundo e que já não era mais só sobre nós. E aí foi isso, a gente ficou imerso nesse projeto o ano inteiro, foi um dos projetos mais lindos que a gente já realizou, na verdade, e mais desafiador também, e abre um novo caminho de produção de conteúdo para nós aqui da Lab Fantasma também. Então a gente está produzindo mais conteúdos audiovisuais, Sim, estamos nos consolidando nesse segmento, e a ideia é que a gente possa, rediscutir, na verdade, os padrões, que a gente tem dentro da indústria do entretenimento brasileiro. Então a gente quer, na verdade, fazer as pessoas brasileiras se reconhecerem positivas, se reconhecerem, na verdade, de maneira positiva, a contribuição da cultura africana na nossa formação, entendeu? entendi. Então esse é o objetivo de todos os conteúdos que a gente vem produzindo, desde então, né. E A com gente muita entende que isso é excelência, essencial. né. Eh, co Hã? eu trabalhei um tempo com um compositor mineiro, Marco Ribas, produzi Opa! produzi Já teve 2 muito show álbuns dele já. dele. Pois é, Sim. eu tive esse prazer aí nos últimos anos dele, e ele pedia para a gente registrar tudo, tudo que ele fazia. Ele chegava no estúdio e falava assim: "Liga a câmera", e mandava ligar a câmera, se registra tudo, porque o documento é muito importante, que você não sabe amanhã, o que que isso pode significar, contar a história, e a gente precisa contar a nossa história. Então, assim, eu Sim. aprendi isso muito, assim, tudo que eu posso, eu gravo, eu registro, é o que você falou, se A vocês não tivessem memória, né. exatamente, é a memória da nossa música, da nossa história, da nossa vida, e se vocês não tivessem feito aquele registro naquele momento, talvez esse processo poderia ter sido adiado, né, vocês fariam, mas não agora, como foi feito num momento importante, né, importante Não para a tem como música, para reviver sua aquele show, né, história. você tem como Não fazer tem, outro, mas você não tem como reviver. não tem, aquilo, né, é aquela emoção daquele momento, daquelas pessoas que estavam ali, né, É. tudo E é isso. muito louco, porque ao pensar os 100 anos e começar a desen quando a gente chegou nessa ideia dos modernistas, puta, aí começou a vir todas as coincidências, né, porque a gente achava muito potente Sim, também, cara, mostrar como tem toda essa grandiosidade, na verdade, da história de resistência da cultura negra, principalmente do movimento de intelectuais, sim, políticos, engenheiros e tudo isso, ou seja, essa a gente queria causar realmente esse choque nas pessoas, do tipo: "Como eu não estudei isso? Como eu não tive conhecimento sobre isso?". Mas quando a gente se deparou e parou para pensar que, tipo, através de contar 100 anos, a gente conseguiria mostrar, principalmente, que a gente não pode repetir esses mesmos erros agora, é né. verdade. O documentário termina no final bastante com essa mensagem, né. Sim. Por isso E é que esse registro, a memória, ele é muito importante para a gente não só registrar as coisas boas e as coisas mas os erros, né, para a gente não exatamente o que você disse, não repetir e ver o que ali naquele momento poderia ter sido feito de outra forma ou poderia não ter acontecido, de tentar não deixar acontecer e se não tiver jeito, a gente tentar ao menos minimizar um pouco as coisas, né, enquanto a gente conseguir, enquanto for possível. exatamente, para que a gente não repita os mesmos erros do passado, né. Exu matou um É. pássaro ontem, com a pedra que só jogou hoje, né. É verdade. Fiote, chegando aqui quase ao final, né, a gente pode conversar aqui muito tempo, um papo riquíssimo, né, a história de vocês é muito rica e eu tenho, um prazer grande de acompanhar, né, e
estar sempre observando e aprendendo. O que vocês estão pensando aí, preparando para a volta, né, quando as coisas começarem a ser possíveis, normalizando, lançamentos, turnês, projetos, né, dentro de tudo isso, quais as principais, assim, o que você pode falar, o que vocês estão pensando aí? Pra ser bem sincero com você, o jogo foi bastante embaralhado, né. Foi. Então a gente está terminando ainda o nosso planejamento, não sei se vocês já terminaram de vocês, assim, para esse ano, mas está bem desafiador, porque a Não. gente no Brasil principalmente A gente não no sabe o que Brasil vai acontecer, né, quando. exatamente, a gente não sabe nem a gente consegue ver tendências, mas a gente não sabe nem o que vai acontecer, nem quando, e nem por mais É, quanto tempo a gente vai estar com essa obrigatoriedade de estar isolado, uma vez que o Brasil também foi um dos países que pior lidou com a pandemia. isso. E aprendemos aí na raça o como é importante a gente investir em universidades públicas, em ciência, em tecnologia, em cultura, em educação. E vai precisar o Brasil de uma mudança muito radical nos próximos anos, porque a gente não só está agora perdendo investimentos grandes que estão saindo do Brasil para outros países, pela questão como estamos lidando com a pandemia, com o meio ambiente, como a desigualdade aqui vai se aprofundar, mas principalmente também coisas que a gente vê falar pouco, como a educação nesse momento está sendo sucateada e É, como isso vai fazer com que a gente tenha uma geração menos competitiva em termos de conhecimento, com outras nações do mundo. Isso é muito perigoso, porque a gente produz uma geração atrasada em relação ao mundo que vai estar, acelerado pela tecnologia 5G, né, uhum, e de nações sim, que conseguem compreender que investir nos seus talentos na juventude é também ganhar uma competitividade comercial, já que a gente está falando de enquanto a gente está no mundo que a gente tem, que é o mundo capitalista, né. Então, eu acredito muito que o Brasil vai ter que passar por mudanças radicais aí, se não quiser ser visto como uma década perdida, que tem grande chance de acontecer, verdade. né. É, Então, eu diria que diante desse cenário a gente, aqui da Lab, eu não quero contribuir de maneira nenhuma com a perca de nenhuma vida, de pessoas que trabalham conosco ou de pessoas que se relacionam com o nosso trabalho. Então a gente está trabalhando 100% remoto, vamos continuar assim até ter realmente uma segurança concreta em relação à imunidade da população como um todo, né. E o que a gente tem feito é realmente produção de conteúdo, estamos produzindo mais filmes, mais séries, uhum, que vão sair em breve, se Deus quiser, e não estou contando com shows até final desse ano. Se uhum. vier antes, eu sempre planejo, gosto de falar que eu planejo para o pior para realizar o factível e o Sim, melhor, é verdade. entendeu? Uhum, Então, embora as pessoas, né, por exemplo, já recebi ligação de contratante querendo fazer show em abril, querendo fazer show em maio, quando anunciou a vacina ali em janeiro, e uhum, não é assim que o processo funciona, né, a gente não vai é, conseguir imunizar, ter uma imunização coletiva enquanto 60, 70% da sociedade não tiver imunizada, né. exato. Então, eu tô me regendo bastante pela ciência, acompanhando muito noticiário na medida do possível, também para não enlouquecer, então acompanho algumas coisas, tem dia que eu paro, porque é da ansiedade também, É verdade, não dá você para vê que as ficar o coisas não tempo todo. melhoram. Mas ao mesmo tempo eu acho que de mais inovador, eu diria, que além do nosso canal na Twitch que tá bombando, que eu acompanho que eu sugiro que todo mundo acompanhe, porque a gente tem trazido muitos shows, muitos DJ sets, muitas entrevistas incríveis. A Uhum, gente vai produzir muito conteúdo audiovisual também, fazer muitas parcerias aí, relevantes para trazer as marcas também mais para a produção uhum, de conteúdo e transformação, tendo a música como um aliado, tendo o entretenimento como um aliado. Eu acho que nos próximos tempos, esses são os projetos que a gente vai focar, além, claro, de lançar mais discos dos nossos artistas, lançar mais singles. Estamos estudando uma forma de conseguir trabalhar com mais influenciadores e artistas, que não sejam diretamente gerenciados por nós, né, que não tenham sua carreira gerenciada por nós, mas uhum, que de alguma maneira a gente consiga impulsionar esses talentos, né. Então a gente está aqui para fazer um bem comum pela música, para a sociedade. Enquanto a gente puder fazer isso, a gente vai fazer. Enquanto a gente puder propor transformação, eh, através da música, igual a gente fez nas nossas vidas, e das pessoas que trabalham na Lab, e das pessoas que se conectam com a Lab,
é o que a gente quer fazer. Maravilha. E isso faz de vocês, né, tem feito, assim, uma grande referência para muita gente, né, para muitos artistas, muitos jovens, né, adolescentes. A história que vocês constroem, né, construíram até agora e ainda vão construir por muitos anos aí, é referência para muita gente, para muito moleque aí que sonha, né, no rap, no samba, no Sim. no funk, enfim. O que que você pode falar aí, o que que você falaria para essas pessoas que têm vocês como referência, assim: "Pô, o Fiote, Emicida, o que que eu faço para conseguir realizar meu sonho, para empreender, sei lá, na minha carreira?" Que você acha, qual toque você daria aí para essa moçada, para essa molecada aí? Primeira coisa, referência sim, depositar expectativa jamais. Não, Uhum. esse peso é um peso que eu não aprendi muito a não querer carregar, Sim. e acho que a gente, nesse momento que a gente vive de um abandono institucional tão grande, é muito comum que se coloque essa energia de frustração e de expectativa que gera frustração em Sim. cima dos artistas, em cima das pessoas, figuras representativas, porque a gente está abandonado institucionalmente. Então tem muitos problemas da sociedade que recaem individualmente sobre nós. Mas, eu gosto de ser analisado de uma maneira que nem acima do que eu sou e nem abaixo também, única e exclusivamente pelo que eu faço, sabe. Sim. Então eu diria que, graças a Deus, os nossos orixás, contribuíram muito para que a gente tenha feito feitos tão grandes nos últimos anos e ocupe esse lugar de referência hoje dentro da indústria. Então é um prazer, na verdade, poder, hoje ser referência para essa nova geração e ter uma referência próxima, palpável, onde eles possam se referenciar e principalmente, ver que é possível, viver de música, que é possível transformar a sua realidade através da música, através do seu sonho, né. Porque a gente se referencia muito em modelos internacionais e essa era, na época que a gente começou a fazer a Lab, eram os únicos modelos possíveis para a gente. Tinha modelos na indústria independente, contemporânea, tinham modelos dentro da indústria do rap, mas não na dimensão do que a gente precisava fazer conectado com a tecnologia. E é importante ver que é legal e bacana acompanhar, ver que hoje vem uma nova geração, inclusive dentro do rap mesmo, que aprendeu com muitas coisas do que a gente fez, mas estão desenvolvendo modelos de negócios novos também. Eu também estou aprendendo com essa geração já. Por exemplo, eu não ouço muito trap assim, não tenho preconceito, mas não é uma música que eu paro para ouvir. Eu gosto de ouvir música brasileira assim, tradicional mesmo. Eu gosto de ouvir um Gil, um Caetano, um Djavan, gosto de ouvir samba pra caramba, gosto de ouvir jazz pra caramba. Uhum. E gosto de ouvir o que essa nova geração tá ouvindo também. Algumas coisas eu consumo, outras eu gosto de ver só para ver o que que essa galera tá ouvindo e por que que estão Aham. gostando, que eu preciso entender por que que estão gostando, Claro, né. é importante. Então, por exemplo, eu fui ouvir, eu nunca tinha eu sei do Matuê porque chega para mim, porque a gente divide muito palco, já dividi muito palco aí com o Emicida junto. Aham. Mas eu nunca tinha parado para ouvir, e achei do caralho o último disco dele. Sim, Acho que tem a questão das bem legal. mensagens que é completamente discutível, Uhum. principalmente pelo que a gente acredita e pelo que a gente quer enquanto sociedade, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender, o que está sendo dado aos jovens dentro da periferia também, É verdade. entendeu? Uhum. E de certa forma, as músicas reproduzem um padrão de comportamento da nossa sociedade também, então não podemos criminalizar, a música por isso, porque ela é uma expressão legítima daquilo que a gente tem na sociedade, Sim, entendeu? claro. E eu acho que se a gente for analisar todos os padrões que a gente tem dentro dessa música jovem, contemporânea e de rua que a gente está vendo, tem muita coisa incrível saindo de produção, Sim. de rima, Uhum. entendeu? De flow, de É. melodia. Então eu já me sinto velho, na verdade, mas eu tenho tentado parar, ouvir música, e aí é foda, não sei se você é assim também, mas eu sou um cara que, se me deixar eu ouvir música, na maioria das vezes eu vou sempre parar para ouvir coisas que eu já ouvi anteriormente, assim, coisas Aham. antigas que eu quero reouvir. Então, várias vezes eu fico: "Não, vou ficar ligado nos lançamentos, tal", vou lá, ouço os lançamentos, daqui a pouco já tô ouvindo as músicas, Eu faço a mesma coisa, eu discos. ouço tudo que está lançando rapidamente para eu entender e saber o mercado, mas na hora que eu paro para ouvir música,
Dificilmente eu vou ouvir as coisas novas, assim, de É, então. lançamento. Ouço as coisas novas que eu já gosto, que eu já separei, mas volto lá nos antigos, no Caetano, na música É. brasileira, até música internacional também que eu gosto, mas é exatamente isso, né, a gente acha que está ficando velho, mas é porque a gente É. ouve muita coisa, né. A gente Tem ouve muita hoje está coisa para nesse ouvir. momento, né, tá nesse momento É, de muita produção de conteúdo, eu me sinto às vezes, assim, exato. extremamente ansioso, porque e é isso, né, agora tá na época da música e das séries, né, se você perder uma Sim. Big Brother, né, que é essa desgraça que tá acontecendo aí É, no isso Brasil. aí que a gente acaba Então, tendo que assistir, porque está fazendo parte do dia a você dia não já, consegue né. conversar com ninguém se É, você não tiver informado. exatamente, a mesma coisa de não ver série e não ouvir música. Você tem que entender porque as pessoas chegam falando, você fala: "Porra, cara, eu tô por fora Tá disso aí". desatualizado e não tem como puxar assunto É, na live, né, não é nem na roda mais, porque a gente exatamente. não tá se É, vendo. Mas é no exatamente. WhatsApp, na tia do Zap. Se bem que eu não tenho tia do Zap, porque eu não tenho um grupo de família. Mas você não tem Ah, com quem é? falar, né, velho? É, não, tem não, é o tempo inteiro, né. Não Tomara que a gente tem. fique livre disso em algum momento. Mas é isso aí, cara, eu acredito Fiote, muito muito nisso. legal, cara. Que legal, assim, mas é referência, né, vocês constroem uma coisa muito legal, assim, um trabalho muito importante, de muito respeito, né, pra música, pra sociedade, pra todo mundo. É um prazer grande. Olha, adorei nosso papo, né, se pudesse eu ficava aqui mais 1 hora agora falando de música, falando das coisas, né, da série que você está assistindo, batendo um papo, trocando ideia, mas como a gente tem que levar esse Só me chama material no para o Zap e nós fica Marte. trocando ideia quando Ah, pode deixar. tem Já, já eu te tem chamo aí para meu gente número. eu tenho aqui, eu vou te chamar para trocar umas ideias, ver o que que você está ouvindo, te mandar coisa, vai ser muito legal. Vamos Mas nessa. enfim, é um prazer o Marte, assim, ter você, bater esse papo, a gente se conhece há muito tempo, se encontra. Eu lembro que eu te vi na Hungria, vocês fizeram um show lá com o Emicida, né, foi mu 2015. na Ombix, cara, foi maravilhoso aquele show, cara. Eu via vocês lá, Foi assim, muito a bom gente mesmo. ainda não se falava muito, mas aí o show foi lindo, assim, esses momentos de encontro, né, que é muito legal, que daqui a pouco Muito, a gente sentindo muita volta, né. falta. Eu também, eu viajo o ano todo pelas feiras, festivais e enfim, mas estamos aqui no online, é o que a gente pode fazer e a gente vai fazer o que pode. O mar te agradece, eu te agradeço muito por estar com a gente, por ter participado, Eu por que dar esse agradeço, prazer cara. de contar um pouco da história, né, da Lab, da sua história, do Emicida. Espero que a gente consiga trazer o show aí numa próxima edição, quando for possível, para a gente ter isso aí 100%, né, a música, a conversa, a história, as narrativas. E te agradeço muito. Se quiser deixar uma mensagem aí final aí para o pessoal, né, fique à vontade. Cara, só agradecer mesmo você pelo espaço, bom ver você mesmo que virtualmente aí, que bom que a gente tá bem de saúde, né, que nesse momento Sim. é a maior vitória que a gente pode ter, e vivendo de música também. Então obrigado, parabéns pelo Marte, obrigado pelo convite para falar sobre a nossa Lab aí. É muito especial pra gente esse espaço sempre, e espero que as pessoas curtam. Peço desculpas se tiver cometido algum equívoco, eu tô um pouquinho cansado também, assumo, tipo, eu tô fazendo muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, às vezes a cabeça fica aérea, né, mas espero que a ideia tenha sido proveitosa para quem tá ouvindo, tal qual foi pra gente aqui entre amigos, né. Então é isso, obrigado, que todo mundo se cuide muito. Espero que a gente se veja logo aí nos palcos, nos festivais, nos encontros e nas rodas da vida. Tenha certeza que foi rico, foi proveitoso, nem senti que você estava cansado, né, você falou muita coisa bacana aí que se pudesse eu sei que falaria mais. Nós que agradecemos, fique bem aí, se cuide também, um abraço a todos aí da Lab, agradeço a toda a equipe pelo Marte, por mim, e esperamos vê-lo em breve, vê-lo no palco e vê-lo ao vivo. Muito obrigado, um Pronto. grande abraço, Obrigadão, irmão. Fica bem. até breve, fica bem aí, Até. Tchau, tchau. valeu, até.